Irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor no livro de Esdras. Nós vamos acompanhar a nossa exposição. Nós começamos no capítulo 1, o tema geral da nossa série é a jornada continua da Babilônia para Jerusalém. Nós vimos a primeira parte, o decreto de Ciro, e agora nós vamos para uma lista. Nós vamos ler 70 versículos. Um desafio para as crianças, depois, ao final, por favor, me fale quantos nomes serão lidos aqui. Esdras 2, a palavra do Senhor nos diz assim: são estes os filhos da província que subiram do cativeiro, dentre os exilados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para lá, e voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade, os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, Relaías, Mordecai, Bilsan, Mispar, Bigvar, Reum e Baaná. Eis o número dos homens do povo de Israel. Os filhos de Parós, 2.172. Os filhos de Cefatias, 372. Os filhos de Arás, 775. Os filhos de Paate, Moabe, dos filhos de Jesua, Joabe, 2.812. Os filhos de Elão, 1.254. Os filhos de Zatu, 945. Os filhos de Zacai, 760. Os filhos de Bani, 642, os filhos de Bebai, 623, os filhos de Asgade, 1.222, os filhos de Adonicão, 666, os filhos de Bigvai, 2.056, os filhos de Adim, 454, os filhos de Ater, da família de Ezequias, 98, os filhos de Bezai, 323, os filhos de Jora, 112, os filhos de Azum, 223, os filhos de Gibá, 95, os filhos de Belém, 123, os homens de Netofa, 56, os homens de Anatote, 128, os filhos de Asmavete, 42, os filhos de Kiriat-Arim, Sefira e Beerote, 743, os filhos de Ramá e de Geba, 621, os homens de Miquimais, 122, os homens de Betel e Ai, 223, os filhos de Nebo, 52, os filhos de Magbi, 156, os filhos do outro Elão, 1.254, os filhos de Arim, 320, os filhos de Lode, Hadid e Onos, 725, os filhos de Jericó, 345, e os filhos de Senaá, 3.630. O sacerdote, os filhos de Jedaías, da casa de Jesua, 973, os filhos de Imer, 1.052, os filhos de Pazur, 1.247, os filhos de Harim, 1.017. Os levitas, os filhos de Jesua e Cadmiel, dos filhos de Odavias, 74, os cantores, os filhos de Asaf, 128, os filhos dos porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Ater, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Atita, os filhos de Sobai, ao todo 139. Os servidores do templo, os filhos de Zia, os filhos de Azufa, os filhos de Tabaote, os filhos de Querós, os filhos de Sia, os filhos de Padom, os filhos de Lebana, os filhos de Agaba e os filhos de Acube, os filhos de Agabe, os filhos de Sanlai, os filhos de Anã, os filhos de Gidel, os filhos de Gaar, os filhos de Reaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necode, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Pazéia, os filhos de Bezai, os filhos de Asná, os filhos de Meusnita e os filhos de Nefuseus, os filhos de Baquebuque,
os filhos de Racupa, os filhos de Aru, os filhos de Baslute, os filhos de Meida e os filhos de Arsa, os filhos de Barcos, os filhos de Císera e os filhos de Temá, os filhos de Nesias e os filhos de Ratifa, os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete e os filhos de Peruda, e os filhos de Jaala e os filhos de Darcon, os filhos de Gidel, os filhos de Safatias, os filhos de Ati, os filhos de Poquerete, Hazerbaim e os filhos de Ami, todos os servidores do templo, e os filhos dos servos de Salomão, 392. Também estes subiram de Telmelá até o Arsa, Querube, Adã e Mer, porém não puderam provar que as suas famílias e a sua linhagem eram de Israel. Os filhos de Delaías e os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 652. Também dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Rabaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que se casara com uma das filhas de Barzilai, o gileadita, e que foi chamado do nome dele. Estes procuraram seu registro nos livros genealógicos, porém não acharam, além pelo que foram tidos por imundos para o sacerdócio. O governador lhes disse que não comessem das coisas sagradas, até que se levantassem um sacerdote com Urim e Tumim. Toda esta congregação junta foram de 42.360. Afora os seus servos e as suas servas, que foram 7.337, e tinham 200 cantores e cantoras. Os seus cavalos, 736, os seus mulos, 245, os seus camelos, 435, os jumentos, 6.720. Alguns dos cabeças de famílias, vindo à casa do Senhor, a qual está em Jerusalém, deram voluntária ofertas para a casa de Deus, para restaurarem no seu lugar. Segundo os seus recursos, deram para o tesouro da obra em ouro 61.000 daricos e em prata 5.000 arratéis e 100 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas e alguns do povo, tanto os cantores como os porteiros e os servidores do templo, habitaram nas suas cidades, como também todo Israel. Vamos orar? Senhor nosso Deus, essa é a palavra do Senhor. E nós cremos, ó Deus, que ela é inerrante. E, portanto, ó Deus, nós queremos, nessa noite, rogar ao Senhor. Fale ao nosso coração. Nos abençoe, ó Deus, através, ó Deus, da Tua palavra. E, ó Deus, nos mostra, ó Deus, o sentido, ó Deus, desse texto na Tua palavra, por meio do Teu Espírito Santo. Abençoe o Teu povo, abençoe a Tua igreja. É a nossa oração em nome de Jesus. Possivelmente você já tenha ouvido uma música do Estênio Márcio, chamada Tapeceiro, e uma das partes dessa música diz: Tapeceiro, grande artista, vai fazendo o seu trabalho, incansável, paciente no seu tear. Tapeceiro não se engana, sabe o fim desde o começo, tranças, voltas, mil desvios sem perder o fio. Minha vida é obra de tapeçaria, é tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o meu bem. A gente olha para esse texto e para a história que é contada aqui em Esdras, e desde o início, que nós sabemos o porquê o povo estava nessa condição, a gente não imagina aquilo que Deus está fazendo e por que Deus está fazendo todas essas coisas. Nós somos privilegiados que nós sabemos da história toda sendo contada e nós sabemos o porquê de tudo isso, mas imagine você na situação desse povo andando ali e nesse tempo todo na Babilônia. Alguns deles que foram levados cativos, eles ainda permaneciam vivos. A gente vai ver isso na história, principalmente nos profetas, quando alguns viram o templo sendo levantado, o outro templo, lá no tempo de Ageu, eles choram por causa
da pobreza do templo comparado com o templo de Salomão. Portanto, eles viram o templo de Salomão sendo destruídos. Então, eles estavam, como eu disse na primeira exposição, em torno de 68 anos para 70 anos, dentro daquilo que era a profecia e que foi até lido hoje pela manhã aqui. A profecia de que o povo de Deus retornaria 70 anos depois. Mas esta também é a nossa história, é a história da nossa peregrinação, ou seja, do cativeiro do pecado para a liberdade em Cristo. Portanto, essa figura da saída ali do povo, da peregrinação, saindo da Babilônia, indo em direção a Jerusalém, isso é muito mais do que uma pequena história sendo contada. Essa é a história da nossa vida. Essa é a história da nossa vida, é a história da redenção, é aquilo que Deus fez e tem feito em nós através de Cristo Jesus. Nós estamos nesse caminho, já libertos, mas ainda não plenamente, estamos nessa trajetória, nessa peregrinação. Para que a gente entenda um pouco o contexto histórico aqui, nós temos o rei persa Ciro, que é chamado lá em Isaías de o meu pastor ou ungido. Isaías 44, 28, Deus se refere a ele assim. Ou seja, Deus fala que de fato ele seria usado para que pudesse libertar o povo, ou seja, dar ali, sancionar a liberdade do povo. A gente vai olhar também percebendo na história aqui, né, desde Esdras 1, verso 3, né, aquilo que tinha acontecido com o povo do Senhor e que eles agora estão respondendo a um edito que foi dado aqui por Ciro para que eles pudessem voltar para a sua terra, porque Ciro tinha ouvido a palavra do Senhor. Esdras, então, apresenta Deus como sendo fiel à sua palavra e um cumpridor de suas promessas. Do começo ao fim, Esdras está falando a respeito disso. Falando a respeito de um Deus que é fiel à sua palavra e que cumpre realmente as suas promessas. Ele é o Deus, então, que controla a história, incluindo aqui todos os decretos. O decreto de Ciro também estava dentro dessa ordem de Deus e no tempo certo, na hora certa. Ou seja, os judeus, eles então podem retornar à sua terra natal, reconstruir Jerusalém e o centro religioso ali. Não era por causa da bondade de Ciro, mas tudo isso por causa de uma ordem de Deus, porque Deus já tinha predito que com 70 anos do povo ali na Babilônia, cativo na Babilônia, eles retornariam a Jerusalém. É interessante notar que em Esdras, capítulo 1, verso 3, Ciro tem aquela ideia de todos os povos pagãos, que Deus é Deus territorial. O Deus sempre para eles eram deuses territoriais. E o texto diz, olha, ele é o Deus que habita em Jerusalém. É interessante notar isso, sabendo Ciro, é meio contraditório. Se Deus é o Deus que habita lá em Jerusalém, como que é um Deus que agora comanda ele para que ele fizesse o edito para que o povo pudesse voltar para Jerusalém? Portanto, ele está falando na perspectiva pagã, né, de que Deus é um Deus apenas territorial, que morava em Jerusalém, mas ele estava falando do Deus que criou todas as coisas, que domina sobre todas as coisas, inclusive sobre a vida dele. Ciro reconhece que Deus está com o seu povo escolhido, aqui os israelitas, e que eles têm uma casa, ele fala a casa do Senhor em Jerusalém, e ele reconhece aqui, que ele conhece os corações das pessoas e os despertará para fazer os trabalhos de reconstrução. É o que diz o capítulo 1, verso de número 5. O livro de Esdras ainda nos ensina a respeito do povo de Deus e também dos incrédulos. A gente vai vendo depois na trajetória daquilo que acontece aqui nessa história do povo de Deus. Eles são liderados pelos sacerdotes e levitas. O povo de Deus aqui então é incitado a levantar um templo ou reconstruir o templo, do verso 3 ao 5 do capítulo 1. Ele é auxiliado financeiramente, materialmente, também pelos vizinhos persas, né, que também enviam recursos para que eles pudessem reconstruir o templo. Aqui há um paralelo com aquilo que aconteceu no Egito, quando o povo sai do Egito e ele vai também para o deserto para cultuar a Deus, e aí o texto lá nos diz que eles iriam cultuar a Deus no monte,
mas diz também que os egípcios deram dádivas ali para que o povo pudesse levar. O livro de Esdras, então, nos ensina aqui que o povo de Deus é frequentemente chamado a fazer a sua obra debaixo de forte oposição, muitas vezes por falsos profetas e religiosos infiéis. É o que a gente vê depois na sequência da trajetória aqui do texto de Esdras. No contexto da passagem, não sei se as crianças já conseguiram contar, mas nós falamos 125 nomes, tá? Foram 125 nomes que foram lidos. Parece um monumento aqui que está sendo feito, um relatório das pessoas, e Deus faz questão de que esses nomes sejam registrados aqui. Portanto, é a palavra do Senhor. Ele faz questão de que esses nomes tenham registros aqui e essas pessoas pudessem ficar aqui como memorial. Você vai perceber que isso é tão importante que lá em Neemias, no capítulo 7, essa lista ela é repetida outra vez, da mesma maneira. E o texto ele começa dizendo, falando, estas são as pessoas da província que saíram do cativeiro. Esses são os homens e mulheres que ouviram o decreto de Ciro no ano 538 a.C. e deixaram a Babilônia para irem em direção a Jerusalém reconstruir o templo. Este é o povo de Deus que está saindo agora da Babilônia e fazendo essa trajetória. Se você percebeu, aqui nós temos a segunda forma de êxodo. A palavra de Deus nos fala do primeiro êxodo, do povo de Deus saindo do Egito, indo para a terra, possuir a terra prometida. Agora nós temos de novo o povo de Deus saindo agora da Babilônia, que era mais ou menos no meio ou no centro do Iraque hoje, né? É a região onde o povo de Deus estava. E a gente vai ver depois um terceiro movimento como esse. Aí nós já estamos falando da Igreja do Senhor, lá em Atos, quando há a dispersão do povo e o Evangelho começa a disseminar pelos quatro cantos do mundo. Todos os começos aqui nos dão essa ideia de peregrinação, de caminhada, de movimento. E é isso que a palavra de Deus nos mostra, nos fala que essa é a nossa vida. Nós somos peregrinos nessa terra. Portanto, nós estamos indo ou saindo da Babilônia e indo em direção a Jerusalém. Essa é a nossa história, a exemplo desse povo. Deus libertou então o povo do cativeiro aqui e nos liberta do cativeiro do pecado por meio de Cristo. E eu quero nessa noite tirar duas lições aqui nesse texto com esse tema, chamados então para a liberdade. Nós fomos chamados para a liberdade. Chamados para a liberdade, principalmente, a primeira coisa que a gente vai ver sempre é por causa da fidelidade de Deus. O texto nos diz no verso 1 que eles subiram do cativeiro. E a gente começa a se perguntar, o que essa passagem fala a respeito de Deus? O que essa passagem cheia de nomes fala a respeito de Deus? Basicamente, ela está nos ensinando que Deus manteve a sua palavra, porque Ele é fiel. Ele cumpriu a sua palavra. Essa palavra que Ele tinha dito desde o início ali, havia prometido a Abraão que a sua semente, a semente dos fiéis, seria tão numerosa quanto as estrelas da praia. Mas você pode me perguntar, mas como assim numerosa? Se agora nós temos aqui um povo que o texto nos diz em torno de 42 mil pessoas. 42 mil pessoas voltaram nessa primeira leva aqui de Jerusalém, aliás, da Babilônia para Jerusalém. Essa é uma pequena cidade do interior de Goiás aí, 42 mil habitantes. Esse era o número que voltou. Então, se a gente olhar para esse número, a gente vai perceber que já não é uma nação. Isso aqui não é uma nação. É apenas um povo voltando agora do cativeiro e indo em direção à sua terra. Como eu já disse, alguns deles já estavam lá em torno dos 70 anos, alguns foram e possivelmente eles sobreviveram a todo esse cativeiro. E agora eles estão voltando. São possivelmente 2 gerações que estão ali, ou os pais estão agora, os filhos estão voltando, né? Os filhos daqueles que tinham ido ali para a Babilônia.
A gente vai olhar com base em outros livros que uma boa parte não voltou. Ficaram lá nas províncias. O Mordecai que tem nesse texto não é o Mordecai que é retratado lá em Esther, é outro Mordecai. Então alguns ficaram na Babilônia, já tinham construído as suas vidas ali. Mas aqui nessa jornada muito difícil, voltando para Jerusalém, nós temos aqui um povo que mais se assemelha a uma igreja, muito mais do que uma nação. O sistema todo político já não existia a monarquia de Israel. Nós sabemos bem que quando o povo foi levado cativo, esse povo aqui já era o Reino do Sul, que compreendia Judá e Benjamim. E assim, quando eles voltam nesse menor número, mas aqui você já não vê mais monarquia. O governador que é citado aqui, possivelmente é Esdras ou Neemias, que está sendo relatado como governador do povo. Portanto, mesmo diante desse cenário, onde o povo já tinha se reduzido, e aqui possivelmente é aquilo que a palavra de Deus estava falando, de sempre manter um remanescente. Por que essas pessoas voltaram, se eles já tinham uma vida, e a gente vai perceber que eles já tinham uma vida lá na Babilônia, mesmo cativos na Babilônia, eles já estavam adaptados ao sistema. E agora nós temos a mudança dos impérios, porque a Babilônia tinha caído, e você vai perceber que agora é o Império Persa, que era um pouco melhor do que os babilônicos. Para que esse povo volta? Por que esse povo volta? Basicamente porque eles estão confiando no Deus da promessa, ou seja, esse Deus que tinha prometido, é a esse Deus que eles estão voltando para adorar. Lá em Esdras, no capítulo 7, verso 27, ele diz: bendito seja o Senhor. E aí ele diz: o Deus dos nossos pais. Este é o Deus dos nossos antepassados. Esse é o Deus que está nos fazendo subir do cativeiro e voltar para Jerusalém. Isso é Deus, então, cumprindo a sua palavra. Isso é Deus cumprindo a sua promessa. A garantia que nós temos da nossa liberdade é saber que, de fato, nós servimos um Deus fiel e cumpre a sua promessa. Se Ele prometeu, Ele cumpre. A gente olha, em meio a tudo isso, o cuidado de Deus também. É interessante notar esse cuidado de Deus com respeito a nomes, né? Deus nomeando as pessoas e tendo esse cuidado. E aqui, como eu disse, foram 125 nomes sendo ditos. Mas a palavra de Deus sempre nos mostra esse caráter de Deus nomeando os peregrinos. Lá em Isaías, no capítulo 43, diz assim: mas agora assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não temas, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não encobrirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará, e as chamas não o deixarão em brasas. Mas a palavra também de Deus nos mostra essa característica em Cristo Jesus, falando a respeito desse cuidado que tem para com a nossa vida. Ou seja, lá em João, no capítulo 10, diz: o porteiro abre a porta e as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Uma das coisas que a gente tem que entender é que nessa peregrinação nós não estamos jogados ao vento ou de maneira aleatória numa caminhada, mas a palavra de Deus nos mostra que nessa peregrinação, nessa caminhada, Ele se importa com a nossa vida ao ponto de nos chamar pessoalmente pelo nome. Deus não nos trata apenas como um número, mas nos chama pelo nome. E a palavra de Deus, ela mostra isso muito claramente, do cuidado de Deus na nossa vida. Eu gostaria de te chamar a atenção diante disso, sabendo que nosso Deus é um Deus cumpridor das promessas e que nós estamos nessa caminhada e nessa peregrinação da estrada. É certo, sim, que nós escorregamos,
nós sofremos alguns acidentes de percurso, de vez em quando nós cansamos, nós desanimamos, mas nós continuamos nessa caminhada e nessa estrada, e nós temos um Deus que cuida de nós e nos chama pelo nome, e nos trata pelo nome. Portanto, nós, muitas vezes nessa caminhada que parece meio que aleatória para a nossa vida, nós esquecemos que Deus está nos guiando, é Deus que nos guia. Muitas vezes nós até desviamos o percurso, Deus vai lá e nos coloca de novo no caminho, mas Deus tem o mesmo cuidado para com a minha vida e com a sua vida, a exemplo desse povo, a exemplo daquilo que está acontecendo nesse texto como memorial, Deus tendo cuidado de nomear o povo que está voltando. É assim que Deus cuida de nós. Mas esse Deus é um Deus que cumpre todas as suas promessas. Nós temos uma segunda lição aqui nesse texto. Chamados para a liberdade, nós fomos chamados para viver em adoração. Lá em Efésios, ele nos mostra que nós fomos feitos para louvor da glória de Deus. Todas as vezes que nós mudamos essa perspectiva, nós desviamos o propósito da nossa vida. E sabendo que o ser humano é um ser adorador, ele vai buscar outra coisa para adorar, nem que seja a si mesmo. E ele vai colocar outra coisa nesse lugar. Nós estamos aqui nessa trajetória, e o povo de Deus, como eu já disse, não é uma nação mais. Eles são aqui 42 mil pessoas que retornaram. Se você contar aqui, você vai ver, há uma lista de 11 nomes de líderes aqui. E se você incluir Sesbazar, que está no capítulo 1, você vai ter, então, 12 príncipes que são colocados no texto aqui. Também isso não é aleatório. Deus está colocando e lembrando o povo que esse continua sendo o povo de Deus. São 12 nomes que são citados de líderes aqui, que é um número muito importante aqui, 12 tribos, 12 apóstolos. Isso não é uma coincidência no texto de Deus mostrar que nesse número de pessoas que estão voltando, tem 12 líderes aqui. Também a gente vai ver que esse povo, Deus está retornando o povo mais uma vez e restaurando o seu povo na terra, a exemplo e lembrando desde o início das 12 tribos de Israel. Né? A gente sabe muito bem da história que ao longo da história, 150, 200 anos antes, o reino do norte de Israel já tinha sido levado cativo pelos assírios e eles foram dispersos, né, pela terra. Mas nós temos aqui agora 42 mil pessoas, que mais se assemelha a uma igreja do que uma monarquia aqui. Eles são dominados, então, pelo Império Persa e vivem aqui como uma província do Império Persa. Mas perceba no texto algumas coisas interessantes. A partir do verso 36 até o 39, existem 4 clãs de sacerdotes, no total de 4.289 sacerdotes. Façam as contas. 10% do total das pessoas que estão voltando aqui para Jerusalém são sacerdotes. 10% do povo da linhagem dos sacerdotes, dos 42 mil. Aqui a gente ainda tem que perguntar o que todos esses sacerdotes fariam em Jerusalém se não existia um templo. Eu sei que eles estão voltando para reconstruir o templo, mas basicamente a obra deles, a função deles, estava ligado ao templo. E eles estão voltando. No versículo 40 a 42, você tem uma lista de levitas, são 74 levitas aqui, ou ajudantes. Isso dá mais ou menos aqui ajudante para cada 58 sacerdotes. Poucos levitas voltaram, talvez por achar que não tinha muito o que fazer. Mas há algo também interessante, depois na lista que se repete, nós temos 200 cantores que voltam. Eles iam cantar aonde, gente? 200 cantores, que a função deles era essa, de cantar. Por que eles estão voltando para Jerusalém? Todos eles voltando aqui, do verso 43 ao 54, você vai ter os servos do templo,
Você tem ainda os servos de Salomão, que foi possivelmente aqueles que foram incorporados como servos ali no tempo das batalhas. Lá em Salomão ele incorpora alguns servos ali no meio do povo de Israel. E esses estrangeiros, eles agora dizem, nós somos também desse povo. Eles não querem abandonar o povo. Do verso 59 ao 63, nós temos uma lista daqueles que não conseguem provar a sua linhagem, mas mesmo assim eles falam, nós vamos voltar, nós fazemos parte desse povo. Eles não conseguem a documentação. Dá para entender que na maioria eles tinham guardado a documentação que comprovava quem eles eram. E eles estão aguardando na promessa. Eles estão aguardando o dia para retornar para Jerusalém. Alguns não conseguiram provar, mas eles voltaram mesmo assim. E diz o texto que eles esperariam levantar o sacerdote para usar o urim e tumim, que era uma das coisas que era usado para orientação pelo sacerdote, para saber se de fato eles faziam parte do povo de Deus. Mas o que eu quero destacar aqui no texto é que ao olhar para todo esse grupo aqui, e aquilo que eles estão fazendo, as doações para o templo, era pouca gente para tudo aquilo que eles doaram. Se você pegar numa outra versão, diz, segundo os seus recursos deram para o tesouro da obra 0,5 tonelada de ouro e 3 toneladas de pratas e 100 vestes sacerdotais. Era pouca gente para muita doação. E o texto ainda diz que foram alguns, não todos doaram, alguns doaram. Eles estão agora doando para o templo. Quando coloca até os animais, aqui a gente vai perceber que vem ricos e pobres, juntos na mesma leva. Aqueles que tinham burros normalmente eram mais pobres aqui. E o texto ele coloca cada um dos animais que também retornam aqui para Jerusalém. Tudo isso vai apontando para aquilo que eles estão indo fazer em Jerusalém. Eles estão indo para adorar o Deus verdadeiro, ou seja, nós vamos voltar para Jerusalém. Isso tudo está ligado muito mais a uma formação de um povo, de uma igreja, do que um povo. E a gente vai vendo no decorrer da história que é exatamente isso que acontece. Eles não mais são politeístas, nunca mais esse povo se tornou um povo que adorava outros deuses, mas eles voltaram para Jerusalém para adorar o Senhor que cumpriu a sua promessa. São adoradores de fato. Entender essa perspectiva de adoração na nossa vida e de saber que o melhor lugar para se estar é o lugar onde o povo de Deus está e adorando o Deus verdadeiro, é aquilo que nós precisamos entender. Gente, esse povo estava voltando talvez de uma instabilidade na Babilônia, voltando para Jerusalém que não tem nada. Não tem templo, não tem casa, não tem nada. Ainda estava tudo destruído. O que esse povo estava indo fazer lá? A não ser se reunir com o povo de Deus para adorar o Deus verdadeiro. Nós fomos chamados à liberdade para adorarmos ao único Deus verdadeiro, e é aí que nós encontramos o sentido real da nossa vida. Quando nós distanciamos dessa verdade, nós estamos, na verdade, caminhando para o cativeiro no sentido contrário daquilo que nós devemos ir. Eu acho muito interessante uma história, na história de José. José, ele queria ficar, de qualquer maneira, ele queria estar onde o povo de Deus estivesse. Né? Vocês lembram do texto que quando José morre, antes de morrer, é como se ele dissesse assim, no Egito eu não fico nem morto. Nem morto eu fico aqui. Ele faz o povo dele prometer, ele diz, e José fez os filhos de Israel lhes prestarem um juramento dizendo, quando Deus intervier em favor de vocês, leve meus ossos daqui. E aí diz o texto, morreu José com a idade de 120 anos, depois de embalsamado, foi colocado num sarcófago no Egito. José está dizendo, eu não fico no Egito nem morto. Deveria ser o nosso anseio dizer, eu não fico na Babilônia nem morto. De jeito nenhum. De forma nenhuma. O lugar que nós estamos indo e para onde nós estamos indo é para onde o povo de Deus está. Entendendo de fato que Deus nos chamou para a sua adoração. E é somente aí
que nós encontramos o real sentido da nossa vida nessa caminhada e nessa peregrinação. Quero ainda aplicar algumas coisas na nossa vida, ou seja, a libertação de Deus para a nossa vida passa pela adoração correta, direcionada a Ele. Ou seja, se nessa peregrinação talvez você esteja se perdendo, buscando o seu próprio, apenas o seu bem-estar, a sua felicidade, os seus sonhos, os seus planos, possivelmente Deus saiu da centralidade da sua vida. E o melhor lugar, às vezes, para ficar é na Babilônia. Lá já estava estável. Mas Deus sai do centro da nossa vida. E a gente sempre vai olhar para o exemplo maior, que é o exemplo de Cristo Jesus. Ele sempre vai nos dar o exemplo maior. Quando muitas vezes Jesus ele fala aos discípulos e a todos que o cercam, principalmente isso é bem pontuado no Evangelho de João, ele dizendo a todo momento, a minha vontade é fazer a vontade de meu Pai. O meu desejo é esse sempre. O meu desejo é esse sempre. Portanto, nós temos que, da mesma maneira, rogar ao Senhor que nessa caminhada, por mais difícil que seja, os percalços no meio do caminho, é saber exatamente para onde nós estamos indo. Nós acabamos de cantar, eu sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, celeste pátria, sim é para onde vou. Para lá que nós estamos indo. Eu quero concluir só relembrando que nós somos chamados para a liberdade por causa da fidelidade de Deus, e nós somos chamados para a liberdade para viver em adoração somente a Ele. O restante da música que eu citei lá no início diz assim, quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto, obra de arte para a honra e glória do tapeceiro. Quando se vê pelo lado certo, todas as cores da minha vida dignificam a Jesus Cristo, o tapeceiro. Deus é fiel às suas promessas, Deus nos restaura no caminho. Portanto, fique firme na direção, nós estamos indo da Babilônia para Jerusalém, onde Cristo, nosso libertador, nos aguarda, e nos aguarda chamando cada um pelo nome. Eu quero terminar só lendo o texto de Apocalipse que nos diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor darei um maná escondido. Também lhe darei uma pedrinha branca, e sob essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Essa é a nossa esperança. Esse é o nosso desejo. Vamos orar?